Pois é, Sakamoto, vamos dar uma olhada agora na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Ela tem uma informação importante também. A Justiça determina que Silas Malafaia exclua publicações contra Vera Magalhães e proíbe ofensas. A 20ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou hoje que o pastor Silas Malafaia remova das redes sociais 8 publicações que ele fez contra a jornalista Vera Magalhães. A corte ainda ordenou que ele também se abstenha de veicular ofensas e informações falsas sobre ela. Os dois tiveram aí um embate nas redes sociais depois que Silas Malafaia endossou ataques contra a Vera iniciados durante o debate do último domingo aqui do UOL. Na ocasião, a jornalista foi atacada pelo presidente Bolsonaro. Bom, Vera, não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Tem alguma paixão por mim, foi a frase que Bolsonaro disse exaltado no debate. Nas redes sociais, Silas Malafaia afirmou sem provas que Vera Magalhães foi contratada pelo ex-governador João Dória do PSDB e recebia R$500 mil por ano para fazer ataques sistemáticos ao governo federal. Na decisão, a vara do Tribunal Paulista considerou haver prova de que as publicações apresentavam conteúdo falso e ofensivo. O réu, que é Malafaia, a pessoa pública, deve agir com responsabilidade ao utilizar as redes sociais, abstendo-se de publicar notícias falsas, diz a decisão. Bem, essa notícia que vocês acabaram de ver é do dia 2 de setembro de 2022. Naquele dia, a justiça apenas mandou o pastor retirar as mentiras que ele criou contra a jornalista Vera Magalhães nas redes sociais. Pois bem, hoje, dia 9 de outubro de 2023, o pastor foi condenado a pagar uma indenização de R$15 mil a Vera Magalhães, justamente pelas mentiras criadas contra a jornalista. Ele inventou que o governo de São Paulo pagou R$500 mil para ela, mas não conseguiu provar. Malafaia não passa de um disseminador de ódios, travestido de defensor da moralidade. Depois, ainda tem a cara de pau de dizer que os outros é que criam fake news. Eu considero o valor da indenização muito baixo, para o tamanho do problema que ele cria com as mentiras dele. Deveria ser 10 vezes maior, pelo menos. Parece que o povo está acordando para as mentiras da extrema-direita. Digo isso porque Bolsonaro, junto com o Chupetinha, fez um evento, ontem, em Belo Horizonte, que foi totalmente flopado, ou seja, quase ninguém foi. Agora, até o PL, partido dele, vai investigar o que teria acontecido. O nome disso é falta de credibilidade. Olha só que piada, gente. Bolsonaro fez um evento hoje em Belo Horizonte que não deu ninguém. Flopou, tava vazio. E sabe qual foi a desculpinha que ele usou para poder explicar o fracasso dele e da extrema-direita? Ouve só. Eu passei por aqui o ano passado. Essa praça estava completamente cheia. Creio que a diminuição do número de pessoas vai pelo temor do que aconteceu no 8 de janeiro agora. Ô Bolsonaro, quando você chegou em Belo Horizonte, você não viu as faixas que a gente colocou de boas-vindas pra você, não? Só pra poder te lembrar, Bolsonaro, Belo Horizonte não aceita ladrão de joia. Belo Horizonte não aceita quem nem concorrer às eleições pode, de tanta roubalheira que fez nos últimos 4 anos. Você quer saber o real motivo de por que seu evento tava vazio hoje, Bolsonaro? É porque mesmo as pessoas que votaram em você no ano passado já abriram o olho, já viram a verdade, de que você não passa de um político corrupto. E nada mais do que isso. Não defende a pátria, não defende o Brasil, não defende a família e muito menos defende Belo Horizonte. Falando ainda sobre Bolsonaro, hoje, foi revelado, pelo jornal Metrópolis, que seu filho, Flávio Bolsonaro, usou o cheque fantasma, em esquema de lavagem de dinheiro. As informações seriam do Ministério Público. O filho 01 do Bolsonaro comprou, de uma só tacada, 12 salas em um edifício comercial da Barra da Tijuca, ainda na fase de lançamento. O negócio foi feito em 2008. Como a negociação das salas foi feita, diretamente, com os representantes da construtora, a aquisição milionária feita por Flávio Bolsonaro não constava em registros públicos. Quem fizesse uma pesquisa de cartório, por exemplo, jamais descobriria que era ele, o dono das salas. Além disso, os pagamentos feitos em espécie, e via boletos, também contribuíam para que não houvesse rastros. Ainda na fase inicial do negócio, porém, Flávio deixou suas digitais bem expostas. A coluna teve acesso a um cheque emitido, em nome dele, que foi usado como garantia, para que a construtora reservasse as salas, e não as negociasse com outras pessoas. Flávio temia que o cheque, de R$200 mil, e nominal, ao empreendimento imobiliário, fosse descontado. Por isso, espertamente, não pôs sua assinatura normal no documento.
No campo correspondente, aparece apenas o nome dele completo, em letra cursiva. Se, eventualmente, alguém quisesse descontar os R$200 mil da conta, o banco provavelmente barraria a tentativa. Era, digamos, uma espécie de cheque fantasma. O documento, assim como vários outros relacionados a transações suspeitas de Flávio, que apontam para um azeitado esquema de lavagem de dinheiro, chegou a ser apreendido pelos investigadores, durante uma das várias operações de busca, realizadas ao longo da investigação das rachadinhas. O Flávio comprou uma mansão de R$6 milhões em Brasília, é um ladrão. Muito esquisito isso aí. Esquisito sou eu. Ele é ladrão. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. Não, caralho. eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. Processa só pra gente ver. Não há Processa. chance. Não há chance de fazer. Não há chance. Veja, sabe, o cara agora alegou, ele comprou essa mansão em Brasília com R$6 milhões e foi registrar no cartório 70 quilômetros fora, achando que estava no Rio de Janeiro, lá nas milícias deles e tal. E a imprensa descobriu. Aí ele começou a se defender, porque tem processo rolando contra ele. E sabe o que ele disse agora, na última defesa dele? Que foi dinheiro de advocacia. Só que ele não tem nenhuma atuação como advogado, nenhuma. Ou seja, mentira. Obrigado. Tudo ladrão. Marcelo Luiz Nogueira dos Santos diz ter vivido na intimidade da família do presidente Jair Bolsonaro durante 14 anos. Ele foi assessor do filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro, quando Flávio era deputado estadual no Rio. Numa entrevista ao site Metrópolis, Marcelo admite a participação dele no esquema da rachadinha. Marcelo afirmou que era obrigado a devolver parte do salário e que devolveu 80% de tudo que recebeu nos quase 4 anos em que trabalhou para o filho 01 do presidente. Pelas contas dele, R$340 mil. Marcelo conta que só ganhou o emprego depois de concordar com o esquema e que todos os assessores de Flávio faziam o mesmo. O ex-assessor diz ainda que o esquema se repetia no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente, e que alguns dos funcionários também eram fantasmas. Marcelo revelou que repasses eram feitos em dinheiro vivo para a então mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, madrasta de Flávio e Carlos, e mãe de Jair Renan, o 4º filho do presidente. Ana Cristina chegou a ser chefe de gabinete de Carlos entre 2001 e 2008. O Jornal Nacional revelou nesta semana que um relatório do COAF... Uma reportagem do portal UOL revelou que 51 imóveis comprados pela família Bolsonaro foram pagos em dinheiro vivo. Em valores corrigidos pela inflação, o montante equivale hoje a quase R$26 milhões. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos.